Bom dia, meu nome é Matheus Vieira Mâncio, eu tenho 12 anos e eu vim lá de Três Rios, Rio de Janeiro, contar para vocês a história escondida de Jurassic Park, Chaos Effect, efeito do caos. Essa história aconteceu entre os eventos do Jurassic Park 2 e o Jurassic Park 3. Aconteceu no exato local do Jurassic Park mesmo. O Jurassic World aconteceu na ilha Nublar e o Jurassic Park Chaos Effect aconteceu na ilha Sorna. A história. A Engen, que é a criadora, estava falindo, a empresa estava falindo, depois do que aconteceu em Jurassic Park 1. Então, ela foi lá na ilha de novo e viu que alguns dinossauros ainda estavam vivos. Então, ela viu uma oportunidade para se reerguer. E ela conseguiu uma parceria para criar dinossauros híbridos para guerras, implantando chips de controles para controlar eles. Mas isso não deu muito certo. E eu vou mostrar todos os híbridos que foram criados nessa história. Primeiro híbrido, Amargospinus. Uma mistura de Amargossauro e Spinosaurus. Esse bicho tinha mais de 40 metros de altura e podia correr bem rápido, mesmo com seu peso. Ele foi criado para ser um dos maiores predadores que já existiram. E bom, eles conseguiram fazer isso. Essas foram as duas espécies que foram usadas para criar ele. Próximo, Encalarrenodon. É uma mescla de voo com blindagem. Ele tinha o DNA de Anquilossauro e de Pteranodon. Ele foi criado para abater helicópteros e pequenos aviões. Essas foram as duas espécies usadas para criar ele. Compsognathus. É uma mistura de Compsognathus e Stegosaurus e alguma variedade de espécies de sapos africanos. Ele tinha mais ou menos 1,5 m de altura e ele era extremamente rápido e também podia usar sua cauda para deslacerar os inimigos. Podia ejetar sua língua para fora e atacar os inimigos com ela. Essas foram as duas espécies que foram usadas para criar ele, o Compsognathus e o Stegosaurus. Deinonychus. Uma mistura de Deinonychus e Direwolf. Ele foi criado para ficar debaixo d'água e também para ser uma cavalaria das futuras guerras humanas. Era extremamente rápido e podia ficar submerso por horas. Essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Paradeinonychus. Uma mistura de Parasaurolophus e Deinonychus. Ele também foi criado para ficar debaixo d'água, mas ele era muito agressivo. E essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Próximo, Dilophospinus. Aparentemente eles respondem bem ao controle que foram implantados em todos os híbridos. E a mistura dele é de Dilophosaurus e Spinosaurus. Eles são pequenos, mas são bem rápidos. Essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Paxaurolophus. Foi a primeira mistura de dois herbívoros, o Parasaurolophus e o Paxcephalossauro. Aparentemente ele não era muito agressivo, porque não tem nenhum gene agressivo de carnívoro nem nada assim. Essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Stegospinus. Com a mistura de Stegosaurus e Spinosaurus, ele podia correr até 40 km por hora e dilacerava suas vítimas com a sua cauda. Essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Velociraptorix. Uma mescla de voo e velocidade. Ele podia planar e mesmo assim ainda era muito rápido, aproximadamente 2 metros de altura. A mistura dele foi o Velociraptor e o Archaeopteryx. Esses dois. Thynaconda. Uma mistura de Anaconda e Thanatropheus. Ele não era tão rápido,
mas ele ficava esperando a vítima e apertava ela com essa cabeça, enquanto mordia a vítima. E essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. Tyrannops. Uma mistura de Tiranossauro Rex e Leonops. Ele era muito rápido e usava suas presas para dilacerar suas vítimas, fincando elas até o fundo. Essas foram as duas espécies utilizadas para criar ele. E por último, o último que foi criado com DNA, o Ultimasaurus, nome bem conveniente. Ele foi a maior mistura de DNA de todas, com a mistura de DNA de Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptor, Anquilossauro, Stegossauro e mais alguns. Ele era o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente e o maior de todos. Os cientistas diziam que tinham medo de ficar perto da jaula dele, e diariamente ele tinha que ser atirado com tranquilizantes criados especialmente para eles, porque era quase impossível ficar sob vigilância e segurança ao mesmo tempo. Essas foram todas as espécies que eles usaram para criar ele. É muitas. E tem mais algumas, mas eu não botei aqui. A Engen, vendo que não estava dando certo criar híbridos, eles decidiram só aumentar o DNA de alguns dinossauros. Um deles foi o Velociraptor, criando o Velociraptor Alpha. Ele tem a velocidade aumentada e a força aumentada, e o tamanho também. Thresher T-Rex, um T-Rex voltado para tamanho e força. Ele era mais forte que um T-Rex normal, maior também. Omega T-Rex, ainda maior e mais forte e mais inteligente que o Thresher T-Rex. Ele era extremamente grande. Os cientistas diziam que tinham pesadelos com o rugido dessa criatura. Ceratosaurus. É o Ceratossauro, só que com DNA aumentado. Ele foi criado para combater com os híbridos. E eles perceberam que ele podia servir para mais coisa do que só para isso. É o Procéfalo. Ele também teve o DNA aumentado e aumentou sua blindagem e sua força. E sua cauda também aumentou. E também tem o Triceratops, que também aumentou sua força, sua blindagem e sua defesa. Muito obrigado por assistir.